Alguns aqui lembram-se que no primeiro mandato do presidente Lula tramitou aqui um projeto de lei complementar, o PLP 01, de finada memória. E foi numa sala como essa que o então ministro Paulo Bernardo trouxe aqui os números das despesas de pessoal, números foram apresentados, claro, para impressionar em valores monetários e quase furavam o teto aqui da sala de tão ascendente. E nós, depois, no próprio boletim de estatística de pessoal do MPOG, nós mostramos que a referência era outra. A relação da despesa de pessoal com a receita corrente líquida, com o percentual do PIB, era uma relação de precarização. E esse projeto nunca mais andou. Ele foi engavetado. Depois nós fomos surpreendidos com uma outra lavra, o PLP 549, do senador Romero Jucá, que vinha na mesma direção, também desafinado, e nós também o torpedeamos. Como nós, a nossa bancada, em peso, votou contra o FUNPRESP, o Fundo Previdenciário Complementar. Nós fizemos questão de decidir isso com a bancada, em sintonia com o FIP, com o CID Receita, com as entidades nacionais. Então, isso aqui é igual ao amortecedor, só funciona sob pressão. E é igual massa de milho para cuscuz, só cozinha com calor de baixo para cima. Então, já que nós estamos em época junina, né, Marcelo? Meu companheiro também sabe muito bem disso. Então, vocês podem contar conosco. A primeira proposição feita ao presidente dessa comissão, deputado e professor Nilton Lima Neto, para que a comissão constituísse uma comissão externa para ter audiência com o ministro, foi de minha autoria. Na audiência que nós tivemos com o ministro Mercadante, infelizmente nós esperávamos que tivéssemos uma bancada muito maior, só tivemos a minha participação, a participação do deputado Nilton Lima, do deputado Ademir Camilo, de Minas Gerais, me parece que de um outro parlamentar que me falha a memória agora o nome. E vimos que criou-se o costume no país de jogar as discussões das contas para o Ministério do Planejamento. Quando aqui no ano passado, eu não sei quem aqui do ANDES é vinculado à área da saúde ou da seguridade, quando a gente enfrentou aqui a PEC 61, que tentou e conseguiu aprovar a prorrogação da DRU até 2015, nós fizemos esse debate. E o debate foi enfrentado, inclusive, com audiência pública, com a ministra do Planejamento. Nós começamos uma audiência aqui numa quinta-feira, às 7h30 da noite, terminamos 4h40 da manhã de uma sexta-feira. E eu fui autor de uma outra PEC que retirava a incidência da DRU sobre a arrecadação e aplicação das receitas da Seguridade Social. E o que nós tivemos foi um retrocesso. Porque mesmo no segundo mandato do presidente Lula, nós conseguimos, através da pressão, da mobilização, retirar a incidência da DRU sobre a arrecadação da educação, os 18% integrais do orçamento da educação federal. E, lamentavelmente, na gestão da atual presidenta, nós não conseguimos fazer com que essa mobilização conseguisse vitória, retirando a incidência da DRU. Para vocês terem uma ideia,